Boa noite, são exatamente 1h46 aqui no Rio de Janeiro. Para me distrair aqui, eu estava vendo um filme aqui online e acabando de desligar o computador e vi aqui os comentários, né, feitos aqui nessa matéria que eu botei aí, notícia requentada. É bem interessante. O mundo não precisa de provas contra o cristão. Ele olha para o cristão e se alguém diz ele é culpado, todo mundo grita culpado, culpado, culpado. Ninguém busca saber as provas. Essa é uma questão que eu trago aqui neste vídeo. A outra questão, né, que eu trago nesse vídeo é o erro de muitos evangélicos de crerem. A Bíblia fala que não se deve aceitar acusação sem o ancião com provas. Peraí, Zé Malafaia não é ancião. Será que deve-se aceitar então a acusação contra qualquer cristão sem prova alguma? É só contra ancião que tem que ter prova? Quanto os outros podem aceitar a acusação? Não, a Bíblia não é isso que a Bíblia orienta, não. É orientada na sua Bíblia, então você está com um grande problema. A minha Bíblia não diz isso, não. Não devemos aceitar a acusação contra ninguém, não somente contra evangélicos, contra ninguém sem provas. Outra questão que me chama a atenção aqui é que quando convém, a mídia, repito, a mídia não é esquerdista, tá? Não, às vezes a gente fala mídia esquerdista, até o pastor Silas Malafaia e muitos outros, não existe mídia esquerdista. A mídia só olha para o seu próprio umbigo, só vê os seus interesses, tá? Seus interesses. Raras exceções, há exceções, há uma mídia aqui, a acolá, que realmente ela é esquerdista ou ela é direitista, tá? São exceções, mas a mídia, de regra, fora de regra, né? A mídia, na regra, ela só olha para os seus próprios interesses, tá? E eu vejo a mídia dos nossos tempos como uma mídia tendenciosa, sodomita, antifamília, anticristã. Isso para mim é o que é a maioria das mídias hoje no Brasil e no mundo. Por isso a fúria da mídia contra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não que ele seja perfeito, não é isso que eu estou dizendo, mas porque Donald Trump está tentando resgatar os valores cristãos judaicos, ou judaico-cristãos, né? Ele está tentando resgatar isto. E a mídia que serve, mesmo sem querer, querendo, a Satanás, né? Ela veio trabalhando, ela veio desestabilizando a sociedade nas suas bases fundamentais, que é a família, né? Ela vem tirando os direitos, cooperando para que se tire os direitos de todos que querem, que lutam pela moralidade, pela verdade, pelos bons costumes. Eu já disse que na Europa, se um cristão pegar a Bíblia e falar alguma coisa contra o homossexual, olha que está cheio, ou seja, está aí na Bíblia, mas você não pode ler publicamente. Se quiser, leia nas quatro paredes. Você pode ler qualquer parte da Bíblia publicamente, menos a parte que condena os homossexuais. Se você fizer isso, você é preso. Mas se um homossexual falar qualquer coisa, o que ele quiser, contra um evangélico ou contra um cristão, não acontece nada com ele. Porém, se esse homossexual, isso é na Europa, tá? Porém, se esse homossexual falar contra um islâmico, ele é preso na hora. Em outras palavras, na Europa, em primeiro lugar vem o direito dos islâmicos, depois dos homossexuais e por último, que é o resto dos cristãos. Os cristãos são os últimos a terem direito na Europa. Então, nós estamos vendo o mesmo sendo replicado em várias partes do mundo e entre eles, é claro, aqui o Brasil. Há muitos anos atrás, uma irmã me enviou uma notícia, né, de várias leis que tinham sido aprovadas no Congresso,
que era para derrubar os evangélicos, acabar com os evangélicos no Brasil. E eu, confiado naquela irmã, né, me precipitei e publiquei a matéria. E depois fez assim na minha cabeça, né, eu estalo, falei, caramba, eu não posso fazer isso, por mais que a irmã não tem intimidade com o computador, tem que verificar a matéria. E fui verificar a matéria era falsa. Não ficou nem 5 minutos, eu tirei, esclareci, inclusive entrei em outros sites evangélicos, tinham publicado a matéria e esclareci, eles agradeceram, alguns retiraram, outros deixaram a matéria como lembrete, mas deixaram um aviso. Essa matéria é falsa, estamos deixando ela aqui pelas coisas que estão acontecendo. Então, foi o que aconteceu agora aqui com o pastor Silas Malafaia. Eu estou aqui, vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com o site da G1, da Rede Globo, que diz, bem grande, ó, foi publicado hoje, dia 24, hoje, né, pelo menos consta aqui como hoje, olha só. PF, né, Polícia Federal, indicia pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo. Olha só, agora vamos ver o que está escrito. Indiciamento foi revelado pela revista Isto É e confirmado pelo G1. O Donald Trump, vou abrir um parênteses aqui, ele está sendo duramente criticado porque ele está exigindo que sejam reveladas as fontes. Então, essa mídia, eu já disse, ela vendo seus próprios interesses, aí foi confirmado pelo G1. Confirmado pelo G1 onde? Continuando, diz o texto. Polícia Federal diz que ele recebeu dinheiro ilícito de suposto esquema de corrupção. Pastor contesta e diz que repasse é doação. Aí ele citou a revista Isto É. Vamos abrir a revista Isto É. Tá aqui. Revista Isto É. Olha lá. Até tu, paladino da ética. Quem escreveu isso? Aquele aqui, o Silas Malafaia, chamou de canalha, porque é uma atitude dessa, né? Daqui, do tal do Aguirre Talento. Talento. Aguirre Talento. Talento para tudo. Então, essa matéria, como falou o pastor Silas Malafaia, é requentada. Curiosamente, aqui está a Rede Globo. A famosa Rede Globo, a toda poderosa Rede Globo. Tá vendo? Gente, a mídia que nós temos hoje, como repito novamente, ela não está nem aí para provas se as acusações forem contra os evangélicos. Ela não está nem aí para provas. Falou, ela está publicando. Realmente eu começo a perceber que eu acho que nós evangélicos deixamos as coisas, sabe, nós somos realmente, como disse um pastor aí, pode falar o que quiserem contra os evangélicos, eles não fazem nada. Olha, a Bíblia fala que nós não devemos levar um outro irmão a julgamento, mas eu começo a perceber que esta palavra do Senhor Jesus, pelo menos no meu entendimento agora, não é para todos sempre amém. Porque nos dias de hoje, o fato da igreja estar calada, porém eu também vou abrir um parêntese dentro de um parêntese. Um parêntese dentro de um parêntese. Se nós, evangélicos, buscássemos mais a Deus em oração, visando o interesse coletivo, realmente, e não apenas o individual, me abençoa, Senhor, me abençoa a minha família, abençoa a minha igreja. Se não tivéssemos essa visão míope, tivéssemos uma visão macro, né? Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada na face da terra, que se acabem, Senhor, nunca vi, né, nenhum pastor vai orar assim, né? Que se acabe as diferenças denominacionais, porque ele seria o primeiro a provar isto arrancando a placa denominacional das suas igrejas. Isso não vai acontecer nunca, né? Infelizmente, é ou não é verdade o que eu estou dizendo? Você já viu algum pastor orar assim?
André, então todo pastor... Veja bem, gente. Aí onde é que entra, né? Por isso que eu estou fazendo nesses artigos que estou falando sobre intervenção militar, os intervencionistas, que são, por sinal, muito mal educados, tá? Muito mal educados. Não todos, mas pelo menos que estão postando ali são mal educados para mim, né? Não, há um desrespeito, ofendem, me chamam, como eu já falei, de comunista e outras coisas. Mas acabei me perdendo. Porque são tantas coisas que vêm à minha mente, tantas indignações, acabei me perdendo. Então, vou continuar aqui, lembrando aqui, eu volto novamente a falar sobre isso. Então, eu fico muito triste quando eu vejo aí evangélicos repassando, alguns até desejando ver a queda do pastor Silas Malafaia, simplesmente para dizer, eu não falei? Evangélicos! Quando tudo começou a estourar o PT, isso já há muitos anos atrás, foi na reeleição de Dilma, foi na reeleição? Ou antes ainda? Foi antes, teve um montão de casos aí, eu fiz uns DVDs e fui nas igrejas evangélicas e entreguei. Tiveram irmãos que chegaram para mim e disseram, olha André, o pastor pegou aquele DVD, mostrou para a igreja e teve igreja e crente que se levantou e disse, eu vou votar na Dilma sim. Fazer o quê? A igreja, o pastor, ele não tem poder de obrigar. Não é assim, nem o Senhor Jesus, nem Deus obriga. Porém, há consequências das nossas ações. Há consequências. E as consequências chegaram agora. As consequências das ações dos cristãos evangélicos. Houve lideranças evangélicas que apoiaram a Dilma Rousseff. Agora estão colhendo. Né? O nosso país está nessa porca miséria, né? Por causa de, infelizmente, de evangélicos, que eu digo isso porque somos, olha só gente, mais de 50 milhões de evangélicos, então eu entendo que estamos numa posição política e espiritual, é assim que eu vejo, de pormos homens com no mínimo, sabe, um mínimo de temor a Deus na presidência, nos governos dos estados, nas prefeituras. No mínimo. Não é o que aconteceu. Eu não sei se a quantidade de evangélicos que temos aqui no Rio de Janeiro. Botaram o pesão, olha aí. Agora o pesão deu o pesão na bunda de todo mundo, inclusive dos evangélicos que votaram nele. E conheci evangélico que, isso é muito bom, é nesse homem que eu vou votar. Eu digo, tá bom, olha aí. Olha aí. Olha, vou parar por aqui, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu estou só aqui dizendo o seguinte: a matéria é falsa, como falou o próprio pastor Silas Malafaia, que saiu na revista Isto É. A Rede Globo está aí, ó, apontando para a revista Isto É. Ela diz assim, não, e confirmada o quê? Então, gente, é triste, né? Mas me lembrei agora. Eu acho que está na hora, né? Vou terminar aqui fazendo isso. Está na hora de nós exercermos os nossos direitos, corrermos atrás dos nossos direitos, de realmente fazermos aquilo. Não é pagar o mal com o mal, não é isso que eu estou dizendo, é dentro da lei e da ordem. Eu fico vendo aí esse repórter da Bandeirante, que eu tenho até nojo de olhar para ele, que xingou o pastor Silas Malafaia. Então não boixar, não olho nem para quando ele aparece na televisão, eu troco de canal. Na mesma hora, para mim acabou. Só volto a olhar para a cara desse homem de novo quando ele aceitar Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Fora isso, acabou. Porque o que ele fez, detalhe, pastor Silas Malafaia não engole sapo. Tem recurso financeiro para pagar advogado. E ele fez isso com o pastor Silas Malafaia. O que ele não faria comigo ou com qualquer um do outro evangélico? Por isso que eu gosto muito daquela frase que o Magno Malta soltou. Ai do cidadão comum que cair nas mãos de um juiz corrupto. Eu digo, ai do cidadão comum que cair nas mãos dessa justiça corrupta que está no nosso país. Tem que ser bem claro que nem todos são corruptos, nem todos são perversos, né? Mas infelizmente, pelo visto, a maioria é. Os políticos não estão
fazendo política para beneficiar o povo. Eles estão lá fazendo política para beneficiarem-se, ou seja, a si mesmos. A si mesmos. Estão lá para administrar os seus interesses, os seus negócios. E a mídia, hoje nós podemos dar um jeitinho, mas essa mesma mídia que está aí, né, fazendo isso com o pastor Silas Malafaia, lá na frente, numa passagem bíblica, né, que fala sobre lá em Apocalipse, nestes dias, aqueles dias quando chegarem, a mídia vai vir em peso contra os cristãos, contra os evangélicos, contra os judeus, como já fazem hoje. Vai vir como um rolo compressor. Tá? Mas quando esse dia profetizado chegar, não tem mais jeito, não adianta. Finalizo dizendo o seguinte: se nós evangélicos, tá? uma outra opção, né, que seria tremenda, né? A gente não reagir, mesmo dentro da lei, não reagirmos processando ninguém, mas nos unirmos em oração, né? Me lembrei agora, nos unirmos em oração, né? E Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, que caiam os rótulos, mas aí tem que dar exemplo para isso, né? Que caiam os rótulos, que caiam essas barreiras que nós criamos, porque foi nós que criamos, os evangélicos, nós criamos, e começamos a orar, interceder, meu filho, não fica como aquela famosa guerra, acho que é dos 6 dias de Israel, né, que não foi dado um tiro, né, Israel saiu vencedor. Eu creio que se nós orássemos, se a igreja se unisse, né, seria simplesmente fantástico, né? Eu fico a imaginar se eu me incluo nisso, nós tivéssemos um testemunho, sabe? Eu não diria perfeito, que perfeito só Cristo, né? Mas pelo menos aí 80%, né? 80% de testemunho. Eu acho sinceramente que até a gente passar pela rua, as pessoas iam baixar a cabeça, não com medo da gente, isso não, longe disso, mas com medo e temendo ao Deus a quem nós servimos. Infelizmente isso não está acontecendo. Hoje eu até vi certas coisas, eu vou fazer depois uma matéria sobre isso. Aqui em frente à minha casa mesmo, a igreja botou caco de vidro, cerca eletrocutada, elétrica. Eu passei hoje por uma outra, né? Ou não, quando eu fui pegar aí a bateria esses dias, arame farpado, parece até guerra, assim no muro da igreja. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O pastor Silas Malafaia tem que andar com segurança. Essa parte, olha, temos um problemão para resolver, gente, um problemão. E a mídia está aí, exatamente como Satanás, ao nosso redor, bramando como leão, só esperando oportunidade, só esperando o momento oportuno. Lembra-se quando Jesus foi tentado? Jesus expulsou, diz a palavra de Deus lá em Marcos, que Satanás o deixou até momento oportuno. Então a mídia só está esperando o momento oportuno. Vamos nos unir em oração. Vamos nos unir em oração. Não somente pelo pastor Silas Malafaia, mas pela igreja de Cristo. Não a nossa igreja, não a nossa denominação, mas pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, né? Hoje é o quê? Hoje é sábado? Hoje é domingo? Estou perdido. Não, hoje é sábado. Nesse sábado do Senhor Jesus, né? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?